Bom dia! Que bom que você está aqui. A paz, minha amiga. Que a paz de Cristo tome os nossos corações nesta manhã. Vamos aguardar os irmãos chegando, estamos aqui reunidos mais uma vez. Bom dia, irmã Laodiceia. Como segunda igreja batista em São Mateus, estamos estudando as cartas de Paulo e hoje estaremos quase perto do final de 1 Coríntios, né? E como o Instagram nos disponibilizou mais um tempinho, nós vamos aguardar mais irmãos chegarem para que a gente possa iniciar a nossa aula de hoje, mas já temos 7 conosco e vamos nos colocar diante de Deus. Bom dia, irmã Laodiceia, irmã Delza, irmã Iris, já estamos aumentando, né, irmãos? Zuleide, Jusilane, amém, irmã, amém. Que sejamos instrumentos do Senhor e que a bênção do Senhor seja sobre nós nesta manhã. Vamos orar, irmãos, interceder a esse Deus que tudo vê, tudo pode e tudo faz em nós, por nós e através de nós, né? Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, porque Tu nos levantastes mais esta manhã. Obrigada, Senhor, porque Tu nos selastes com o Teu Santo Espírito, porque a Tua palavra nos garante que quando estamos reunidos em Teu nome, Tu estás entre nós. Então, ó Deus, sabemos que Tu estás entre nós, porque nós estamos reunidos em Teu nome. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que Ele nos faça lembrar tudo que ouvimos do Senhor, que o Teu povo seja edificado, que cresçamos como corpo do Senhor. Te louvamos e te agradecemos pela Tua presença. E queremos dizer que nós somos muito gratos porque Tu estás conosco, porque o Senhor é o nosso professor, o Senhor é o nosso orientador, o Senhor é o Pai que nos guia. E nós, nesta hora, nós rendemos os nossos corações e mentes diante do Teu altar e clamamos pelo poder da Tua palavra, que é viva e eficaz, e tão somente ela é apta para falar aos corações nesta manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Nós estamos já com o nosso número aumentando. Olha, irmãos, enquanto esperamos mais irmãos chegarem, vamos ouvindo este cântico e adore ao Senhor aí no seu lar, né? Imagine você chegando no templo e o vocal e os instrumentos cantando. Espírito, enche a nossa vida, Senhor, enche-nos do Teu poder. Dê liberdade ao Espírito Santo do Senhor encher a sua vida nesta manhã, irmão. Nós queremos mais de Ti, Espírito Santo de Deus. É só a Ti que nós levantamos as mãos, né? É só a Ti que nós podemos e devemos adorar. Em louvor, em verdadeiro louvor, irmão. E o nosso coração
a gente coloca diante do altar do Senhor. É mãos que se levantam, coração que se entrega. E assim nós vamos ser edificados. Já somos 20. Vamos convidar, bom dia, irmã Nalva, irmã Rita, que saudade, irmã Rita. Passa um áudio para mim ouvir sua voz. Estou com muitas saudades de todos os irmãos. Vamos derramar o nosso coração diante do altar do Senhor. Isso, irmãos, vamos convidando. Enche-nos, Senhor, enche. Coroamos a Ti, Jesus. Só o Senhor, nosso Rei. Só o Senhor é Senhor de todos. Só o Senhor é soberano. E por isso nós adoramos o Teu nome. E nós rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu também amo os irmãos. Consagramos todo o nosso ser. Separe esse momento, irmãos. Peça a Deus para tomar cativo os nossos pensamentos. Interceda por mim. Que nenhuma distração ou palavra seja dita que não venha do Senhor. Porque é a palavra que liberta, né, irmão? É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos edifica. Então, eu não vou dizer para o irmão convidar o Espírito Santo, porque ele já está entre nós, porque ele habita em nós. Nós vamos dizer ao Espírito Santo que ele é bem-vindo entre nós, que nós estamos todo espaço para Ele nos falar nesta manhã. Todo o meu ser, tudo que somos, nesta hora, seja colocado aos pés do Senhor. Nos derramamos aos pés do Senhor. Irmãos, e chegamos em 1 Coríntios, capítulo 12. Hoje nós vamos estudar 12, 13 e 14. E nós sabemos como que era aquela cidade e como que eram os costumes daquele lugar. As pessoas ali estavam acostumadas com falsos deuses, falsos cultos, uma adoração cheia de prostituição, cheia de descontrole, vazia, cheia de si. E Paulo chega ali naquela cidade de tantos deuses, tanta diversidade de cultos para apresentar o culto verdadeiro. E aí a gente tem vindo, né, caminhando nesses estudos dessa carta, e a gente percebe que do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo diz qual é a mensagem verdadeira que ele vai pregar neste ajuntamento para cultuar, neste culto. Os capítulos que estaremos estudando, a irmã está nos solicitando, é 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14.
E aí do capítulo 1 ao capítulo 3, a gente percebe Paulo dizendo: eu estou apresentando para vocês a mensagem deste culto, a mensagem verdadeira. Qual é o fundamento desta mensagem? E a gente percebe durante esses 3 capítulos ele dizendo: eu vim pregar tão somente Cristo e este crucificado. Ninguém pode lançar nenhum fundamento a não ser Jesus. Do capítulo 4 até o capítulo 11, nós refletimos como que é esse adorador. Nós temos uma mensagem verdadeira, fundamentada num Deus verdadeiro. Como que é esse adorador verdadeiro? E a gente viu que esse verdadeiro adorador é aquele que sabe discernir, é aquele que sabe que todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas as coisas lhe convêm. É aquele que é imitador de seu líder e de Cristo. É aquele que tudo faz, quer vivamos, quer morramos, tudo faz. O capítulo, se não me engano, 10, verso 31, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer coisa, esse adorador tudo faz para a glória de Deus. Esse é o verdadeiro adorador. E hoje a gente vai falar propriamente desse culto. Os capítulos 12, 13 e 14 como é essa adoração? Como deve se processar essa adoração que parte de um coração de um verdadeiro adorador para um verdadeiro Deus? E aí, Paulo, ele diz aqui no capítulo 12, verso 1, a respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. O que Paulo estava querendo dizer assim com essa ignorância? Não que eles não sabiam quem era o Espírito, nem nunca tinha ouvido falar, não. Porque lá no capítulo 1, irmãos, quando nós começamos esta carta, nós vimos Paulo dizendo que na igreja de Corinto não faltava nenhum dom. Nenhum dom. Era uma igreja que os dons do Espírito transbordavam. Então, eles sabiam a utilidade dos dons, desenvolviam os dons, possuíam os dons, então não era esse não conhecimento. O conhecimento aqui, né, que ele coloca a falta desse conhecimento, a ignorância em relação a esse conhecimento, era como operacionalizar isso, como exercer isso, como deve ser essa adoração verdadeira que parte de um adorador neste ajuntamento. O autor aqui, ele diz aqui, ó, Paulo leva a igreja a pensar como deveria se portar no uso desses dons. Havia entre eles uma leitura equivocada. Eles tinham uma classificação velada, vamos dizer assim, de uns mais espirituais que outros, outros mais santos que outros, em virtude do dom que possuía ou daquilo como eles exerciam esses dons dentro da igreja. E aí Paulo diz no verso 4 aqui, olha, realmente tem muitos dons, há diversidade de dons, mas vocês precisam entender que o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas vocês precisam entender que o Senhor é o mesmo.
e há diversidade de realizações, mas é Deus quem realiza tudo em vocês. Então a gente já começa a perceber que vamos dizer assim, esse administrar, esse doar é de Deus. É Deus quem faz isso. Não é a igreja, não é o pastor, não é a liderança, é Deus quem faz isso. Efésios, a gente vê Paulo dizer assim que Jesus subiu aos céus, ele levou cativo o nosso cativeiro e ele distribuiu os dons aos homens. Ele nos deu, ele nos doou. Então, uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, que deveríamos refletir é, se isso veio de Deus, foi Jesus que distribuiu, e isso é presente, isso é dádiva, isso é dom dado, eu não posso exigir, eu não posso escolher, eu não posso implorar. Se o irmão vai me doar algo, Lian, eu tenho uma blusa para te dar. Aí você diz assim, não, eu não quero, eu só quero uma calça. Ah, então tá bom, eu te dou uma calça. Ah, mas eu só quero se for azul. Não, irmãos, vocês sabem que presente não é assim. Presente nós recebemos, agradecemos e utilizamos. Então, Paulo diz, é Deus quem faz isso, ó, capítulo 12, verso 11. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas. O realizar da distribuição, a administração desses dons é do Espírito. Ele distribui individualmente para mim, para você, conforme nós desejamos, conforme a liderança deseja? Não, conforme ele deseja. Verso 11, verso 18. Mas Deus colocou estes membros deste corpo de Cristo, cada um conforme ele quis, é como ele quer. Verso 28. Na igreja, Deus designou alguns para apóstolos, alguns para profetas, mestres, milagres, curas, e socorro, administração. É Ele que designa, é Ele que nos concede, é Ele que nos dá conforme Ele deseja. Então, precisamos já inicialmente entender que Ele é o administrador desses dons. Então, não queira, irmãos, não queira ser o que Deus separou o outro para ser. Queira ser o que Deus separou para você. Aí eu digo assim, o Senhor me deu o dom do ensino, eu tenho prazer em ensinar, me dedico, amo estar junto com os irmãos, dividindo essa palavra. Ah, Senhor, mas eu queria tanto cantar. Ó, irmã Silane, canta tão lindo, né? Deus distribuiu dons variados, né? Ela ensina, ela canta tão lindo. Ah, eu queria cantar igual ela. Não, irmãos, não queira ser o que o outro Deus separou para ser. Nós precisamos afinar o nosso ouvido, eu gosto de usar muito essa expressão, para nós entendermos o propósito de Deus para mim num corpo. E aí, o autor diz, né? O Espírito Santo é quem determina quem vai receber o dom.
esse indivíduo atuará de modo a causar edificação no corpo. Então, eu tenho que entender que o dom que Deus me concedeu, ele tem um fim. E esse fim é para edificação do corpo. A beleza não está no membro, segundo o autor, mas no conjunto. Entendeu, irmãos? Embora a unidade não negue a particularidade, nós somos um, mas somos indivíduos diferentes, particularmente temos as nossas características, mas as nossas características particulares só têm sentido quando ela está atrelada, unida no coletivo, no corpo. Por mais importante que alguém seja, ele é apenas parte. É Deus quem faz esse arranjo lindo entre nós. É Deus quem faz essa completude mútua. E todos somos necessários, diz o autor aqui. Os membros atuam em função do outro. Então, o que nós precisamos entender? Não existe vida fora do corpo, irmãos. Me desculpe os desigrejados, mas não existe vida fora do corpo. Você foi selado pelo Espírito e você foi inserido no corpo de Cristo, unido a Ele. Você já viu os processos de transplante de órgãos, né? Uma pessoa da sua família falece e você vai doar um órgão que está saudável, bom. Quando aquele órgão é retirado do corpo, é colocado lá no outro corpo quando se quer, na hora que se quer, como se quer. Não, irmãos, tem hora, tem tempo. Você não pode desrespeitar aquele órgão, ele sai do corpo e tem que ter todo um preparo para que ele não faleça, que ele não morra ali, que ele não perca todas as suas propriedades e características e vá imediatamente inserido em outro corpo. Então, nós fora do corpo perdemos, falecemos, irmãos. Já disse para os irmãos, a gente não vê uma mão andando sozinha, um pé andando sozinho, né, um braço. Nós somos um corpo. Paulo diz aqui, todos nós fomos dados a beber deste Espírito. E assim como o corpo é uma só unidade, verso 12, e tem muitos membros, todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo. E assim também acontece com relação a Cristo. Se atentem para isso. Por que Paulo não colocou assim? Todos somos muitos, formamos um corpo, e isso acontece com relação à igreja. Ele colocou assim, e isso acontece com relação a Cristo, para nos fazer entender que Cristo sem nós, irmãos, perde o sentido do seu ministério, do seu reino. A igreja, o corpo de Cristo, ela deve andar junta com Cristo e entendermos que este Cristo é a cabeça desse corpo. E sem essa cabeça, todo o corpo perde a funcionalidade. Por isso que eu acredito que Paulo colocou assim, todos juntos formamos um corpo, e eu digo isso em relação a Cristo. Porque o governo, a orientação, a visão vem da cabeça de Cristo. Quando esse corpo
quiser anular esta cabeça, ela vai perder toda a sua funcionalidade. Então, Paulo queria que nós entendamos que havia diversos dons. E ele dizia, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu entendo que cada um é diferente, que cada um tem sua particularidade, que cada um tem a sua habilidade. Porém, essa diversidade nos faz um e não existe classificação de maior dom e de menor dom. Olha, Deus formou o corpo, verso 24 do capítulo 12, de tal maneira que ele concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela. Tipo, aqueles que aos olhos dele eram considerados menos importantes, que daria menos atenção, então já que vocês estão dando menos atenção, eu vou dar mais honra para o que vocês estão dando menos atenção. Verso 25. Para que não haja divisão no corpo, para que haja unidade no corpo, para que haja um equilíbrio no corpo. Então nós vamos ver, irmãos, os irmãos podem ter certeza disso, nós vamos ver muitos anônimos do corpo sendo galardoados, recompensados diante do Pai, porque aqueles que pensaram que eram mínimos, Deus os trouxe ao máximo. Nós estivemos refletindo esses dias com os irmãos num momento de intercessão, o que Deus faz com esse mínimo que nós colocamos nas mãos dele, o que nós devemos fazer com o mínimo que ele coloca na nossa mão. Não despreze, irmãos, o mínimo que Deus coloque na sua mão. Aceite o seu mínimo. Às vezes você diz assim, nossa, mas a minha função aqui é só ser introdutor? Só isso? É só limpar o templo? Não despreze o seu mínimo. Irmãos, eu li uma experiência linda há uns dias atrás, já que nós temos tempo, eu gosto mais tempo agora, né? Eu gostaria de dividir essa experiência para os irmãos terem noção do que Deus faz com o nosso mínimo. Outra coisa que às vezes a gente diz, nossa, olha meu dízimo, é tão pouco, é o seu mínimo, irmãos, é o seu mínimo que entregue em amor, que entregue com amor, se tornará máximo diante de Deus. E olha essa experiência, numa manhã de muita neve, de uma nevasca muito grande, o que eu estou contando aqui para os irmãos é uma história real. E pouquíssimos conseguiriam chegar à igreja naquele dia. E então, aqueles poucos, né? O zelador, que para ele seria o mínimo, conseguiu abrir aquela igreja naquele dia. Chegar ali. E ele abriu aquela igreja. E algumas pessoas chegaram ali. E ali chegou um garoto de 15 anos, com uma inquietação muito grande no seu coração naquela manhã, querendo ouvir de Deus, querendo algo para acessar a quietação do seu coração. Só que o pastor não conseguiu chegar ao templo, a nevasca estava muito forte. E provavelmente um devia olhar para outro olhar para um e dizer, quem vai pregar? Como que nós vamos entregar a palavra? A gente não tem o dom de pregar, a gente não tem o dom de ensinar. E um diácono ali naquela manhã pensou assim, eu só vou abrir a palavra e ler a palavra, né? Já que eu não sei expor como o pastor faz. E ele abre a palavra em Isaías 45, se não me engano, e diz assim, olhai para mim e sereis salvos. Esta palavra foi como seta certeira
no coração daquele jovem. E sabe quem era aquele jovem, irmãos? Aquele jovem era Charles Spurgeon, que se tornou um dos maiores pregadores do nosso tempo. Apenas esta palavra: olhai para mim e sereis salvos. O que aquele irmão entregou naquela manhã era na mente dele tão somente um versículo diante da sua incapacidade de ministrar sobre ele, mas o Espírito Santo ministrou naquele coração, irmãos. Então não despreze o seu mínimo. O que você precisa fazer é entregar aquilo que você acha mínimo com muito amor e responsabilidade diante de Deus, que Ele cumprirá o propósito que Ele deseja no corpo. E aí Paulo diz, não ignorem isso, não existe membro inferior e membro superior, não existe dom mais importante e menos importante. Todos temos a função no corpo e todos temos a responsabilidade de cuidar do corpo. Os membros devem ter, verso 25, igual cuidado uns para com os outros. Então, esqueça esse paradigma de dizer é o pastor que cuida das ovelhas, é obrigação do pastor. O pastor está ali, foi comissionado para isso, ele é remunerado para isso, não. Essa é uma das funções do pastor, mas esta função do pastor, ela tem que ser obrigatoriamente sendo auxiliada por nós. O texto diz que nós devemos ter igual cuidado uns para com os outros. Essa é uma responsabilidade nossa, ministrar um ao coração do outro, edificar um ao outro. Nós já estudamos, irmãos, a maioria das cartas de Paulo e nós aprendemos isso. Exortar um ao outro, instruir um ao outro, visitar um ao outro. Não transfira essa responsabilidade para a liderança. Ela é tão sua quanto nossa. E isso está claro no texto, muito claro no texto. Eu não tenho que imaginar, irmãos, que do púlpito, do púlpito vai ser derramado tudo que é necessário para a congregação, para os liderados, Mas é desta congregação, desses liderados alimentados e alimentando-se que se derramará para o mundo. É assim. Foi essa comissão que Jesus nos deu. Jesus disse, olha, toda autoridade me foi dada, quando eram as últimas palavras, e ele estava indo ao céu, ele dizia, toda autoridade me foi dada. Mateus 28, 20. Agora, vocês vão fazer o quê? Vocês vão. Ide. E peça ao seu pastor para fazer discípulo. E peça ao seu pastor para discipular esses discípulos, para instruir esses discípulos. Foi assim que Jesus ensinou, irmãos? Não. Jesus disse, vocês vão, porque eu estou dando autoridade é para todo mundo. Vocês vão e vocês façam discípulos. Vocês ensinem eles a obedecerem todas as coisas que eu ordenei, porque eu estou com vocês todos os dias. Foi essa ordem que nós recebemos. Nós vamos nos ajudando uns aos outros. O Espírito Santo, Deus, o Senhor,
o governador de todas as coisas, o rei. Ele dá visão ao pastor. E esta visão atinge, ela permeia, ela enche a igreja para nós ajudarmos uns aos outros, termos igual cuidado. Todos temos o mesmo valor diante de Deus, irmãos. Não existe filho predileto para Deus. Ele ama a todos, deseja atuar em todos, tem um propósito definido para todos. Basta-nos nos colocarmos à disposição. Basta-nos entender que todos estamos no reino com o mesmo propósito, guerreando as mesmas batalhas, anunciando a mesma mensagem dentro do melhor fundamento, que é Jesus. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos se alegram com ele. Temos a responsabilidade, irmãos, de criarmos um ambiente saudável nesse corpo. Essa é a nossa responsabilidade. Tem alguém chorando? Vamos chorar com ele, vamos interceder com ele, vamos guerrear as guerras dele, as lutas dele, por mais que para você aquele problema é mínimo, é o problema do outro. E você vai ajudar ele a carregar esse fardo. Tem alguém alegre? Tem alguém feliz? Tem alguém que conquistou algo? Vamos nos alegrar com ele. Não vamos dizer, tá bem. Tinha todos os recursos, por isso que conseguiu. Ou, nossa, queria ter realmente conseguido o que ele conseguiu. Não, irmãos. Paulo diz, quando alguém é honrado, quando alguém é premiado, quando alguém progride, quando alguém se alegra, alegre-se com ele, porque se para você é tempo de chorar, enquanto para o outro é tempo de se alegrar, vai chegar o seu tempo de chorar e de se alegrar e vice-versa, porque assim nesse mundo nós não temos uma vida linear, nenhum dos homens de Deus tiveram. Então, esse deve ser o movimento desse corpo, se ajudando um ao outro, beneficiando o outro. Olha, verso 7 do capítulo 12. Mas a manifestação do Espírito, ela nos é dada. Para quê? Para benefício comum. Então, esse é a finalidade, o propósito. Olha o que o autor diz aqui. O membro deve desejar ardentemente aqueles que promovem melhor edificação. E esse propósito é para o bem comum. O meu objetivo é edificar o outro, é cuidar do outro, é trazer esse ambiente saudável para o outro. Então eu quero que o irmão compreenda que logo a gente vai entrar nessa motivação, porque agora nós estamos falando da necessidade de cada um atuando no seu propósito dentro do corpo, e logo nós vamos ir para a motivação desse atuar. Então eu vou dizer para os irmãos que esta motivação maior começa pensando no outro. Então, quando você diz assim, eu gosto tanto de ajudar. Nossa, quando a irmã Lilian diz que o celeiro está vazio e eu tenho condições de ir lá e dar as cestas e os alimentos necessários e o remédio necessário para o irmão,
Nossa, mas eu me sinto tão bem. Eu me sinto tão bem, meu coração se alegra tanto, eu até esqueço dos meus problemas. Irmão, eu vou dizer para os irmãos, eu sinto muito, essa não deve ser a nossa motivação. O texto diz que nós vamos socorrer um ao outro, nos ajudar um ao outro para o bem comum. Não é para nos sentir bem, não. Entende, irmãos? Não é para nós mesmos. Deus nos dá dom para ministrar na vida do outro. Irmão Júlio está colocando aqui. Sabe por quê, irmãos? Isso pode ser um sentimento secundário, que é natural, que quando nós podemos ajudar o outro, isso alegra nosso coração. Mas essa não deve ser a nossa motivação. Sabe por quê? Porque no realizar dos dons, do serviço do corpo de Cristo, acontecem conflitos, acontecem dificuldades, às vezes alguns arranhões. Então, se por acaso eu não me sentir bem, eu não vou fazer mais. Então, esse é o princípio para Deus. Você não faz para se sentir bem. Vamos dizer que eu lance uma campanha aqui, irmãos. Irmãos, olha, esse mês eu vou passar na casa de cada irmão e vou pegar os alimentos para a gente suprir o nosso celeiro. Aí, por acaso, eu chego na casa de um irmão e eu não chego numa hora própria e o irmão me trata asperamente e eu saio dali, poxa, ofendida, não gostei, como o irmão me tratou mal, né? Olha, eu tô fazendo pro bem do outro, olha como que me tratou. Aí, se por acaso eu esqueci ou não deu para passar na casa de algum, a pessoa vai dizer também, nem passou na minha casa, não quer a minha ajuda. E aí, esses acontecimentos que às vezes se dão, esses conflitos que às vezes se dão no corpo, aí traz tristeza ao meu coração e eu digo assim, também não vou ficar mais nesse ministério não, eu vou sair, porque não dá para trabalhar desse jeito no corpo. Os irmãos entendem? Esse realizar não é para me fazer bem, porque pode acontecer que eu não faça bem, que eu não me sinta bem, que aconteça alguma coisa que entristece o meu coração. E eu digo assim, se essa for a motivação, eu vou abandonar, irmãos. Eu vou abandonar o exercício do meu dom, aquilo que Deus botou na minha mão para fazer. Agora, se a motivação é o bem do outro, não importa o que aconteceu nesse caminho, aquilo que Deus propôs ao meu coração, ao seu coração para fazer, e atingiu devidamente o outro, como Deus esperava, não importa, irmãos, eu vou estar feliz com Deus, porque eu digo, Senhor, o que precisava ser feito foi feito, mesmo que o meu coração esteja arranhando. Entende? O salmista diz, é chorando, é gemendo, mas a gente vai semeando a semente e depois a gente colhe os molhos. Entende, irmãos? Imagina, o salmista nos diz, é alegremente que a gente semeia essa semente e quanto mais você semear, mais feliz você vai ser, mais grato você vai ser. Não. Irmão Gilberto está colocando isso. Deus é o nosso Senhor Todo-Poderoso. A Ele é toda a honra e toda a glória. É para Ele que a gente faz, irmãos. É a Ele que a gente exalta. É a Ele que a gente entrega o nosso realizar, o nosso fazer no corpo. O salmista diz, mesmo que seja andando, chorando, você vai plantar a semente. Então, lembre-se destes princípios que é colocado aqui por Paulo neste capítulo.
12, né? E a gente vê que lá em Filipenses, quando Paulo escreve a sua carta àquela igreja, ele diz que é Deus quem efetua em nós, não é? O seu querer e o seu realizar, segundo quem? Segundo a minha vontade? Ó Senhor, o Senhor efetua em mim aqui essa dádiva, esse dom que eu quero, porque eu quero realizar ele assim, eu quero para aquele grupo, naquele dia, naquela hora, é assim? Não, não. O texto diz, Deus efetua em mim o querer e o realizar segundo a sua soberana vontade, irmãos. É assim o proceder de Deus no corpo. E para a gente encerrar esse capítulo 12, eu gostaria que os irmãos entendessem isso. Nós somos uma diversidade, cada um na sua particularidade. Só teremos vida ligados ao corpo e o realizar desse corpo, a movimentação desse corpo, ela é vinda de Deus, direcionada por Ele, conduzida por Ele, deve levar glória para Ele e edificação do outro. Acima de tudo, do outro. Você sempre vai ser o canal, o instrumento, a via que a gente vai derramar sobre o outro. É fazer tudo como para o Senhor, como a minha linda mamãe está falando aqui. É tudo para o Senhor. Tudo que você fizer ao homem, não é isso que o texto diz? Deve fazer como se estivesse fazendo ao Senhor. Que aí você não importa se o outro não te agradecer, se o outro não responder conforme as suas expectativas, não tem problema. Porque você não fez direcionada para ele nem para você. Você fez para o outro. Aí Paulo diz, para a gente entender esse movimento de bem comum que nós colocamos aqui, Paulo diz assim, olha, vocês procuram exercer com zelo os dons, né? E eu vou mostrar para vocês agora um caminho excelente. Eu vou mostrar para vocês. E o que Paulo vai mostrar para vocês? Olha, se a motivação não é o bem do outro, se a motivação não estiver carregada, plena de amor, nada vai dar certo, nada vai valer, nada vai adiantar. E aí ele começa com um monte de mesmo que, né? Mesmo que estivesse diversas línguas e eu falasse todas, mesmo que estivesse até uma língua dos anjos e eu falasse ela, mesmo que eu tivesse o dom de profecia, mesmo que eu tivesse todo o conhecimento, mesmo que Deus tivesse me revelado todos os mistérios e nada tivesse ficado oculto, mesmo que eu pegasse tudo que eu tivesse e distribuísse para os pobres, mesmo que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, irmãos, a gente não vê essas atitudes aqui, né, acontecendo corriqueiramente. Isso aqui não é rotina, isso aqui não é nem exceção, né? Mesmo que eu tivesse fé para pegar uma montanha e tirar e botar do outro lado, mesmo que essas coisas acontecessem, porque tudo isso para Paulo elevar, né? Esse exagero na palavra aqui é para que a gente entenda que nada sem o amor é enterrar talento. É enterrar talento. Júlio está colocando aqui, eu peguei um gancho dessa palavra, mas é isso mesmo, é enterradão. Se não for
com esse coração cheio de amor, irmãos, o seu serviço vai ficar aqui na terra. Ele não vai subir como oferta ao Senhor. Não vai. Não vai. Quando estamos exercendo o dom que recebemos, a alegria no coração é ímpar, nosso. Independente das expectativas serem frustradas ou não, se nós estamos exercendo para o Senhor, essa paz, essa alegria toma o nosso coração. E aí Paulo diz, não adianta fazer isso sem esse amor. Nada valeria. E aí o autor coloca aqui, esse capítulo está dividido em 3 blocos, né? A superioridade do amor, isso que a gente está colocando aqui, porque Paulo exalta nada, fé forte, feitos extraordinários, bens à disposição, nada disso é superior ao amor. Ele coloca a superioridade do amor, agora a natureza do amor, o que esse amor é, o que esse amor não é e o que esse amor faz. Então, como um farol, não sei nem quem está colocando aqui, mas como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quando a gente está fazendo com a motivação certa, para a pessoa certa, dentro do corpo certo, o corpo de Cristo, sendo comandado pela cabeça, o farol vai brilhar, o abrigo vai ser estendido, a flecha vai acertar o alvo, com certeza, irmão, com certeza. Então, ele diz o que esse amor é. Verso 4, esse amor é paciente, esse amor é benigno. Esse amor sabe esperar o outro. Esse amor sabe compreender o outro. Esse amor, ele derrama bondade nesse corpo, no outro. Esse amor é. O que esse amor não é? Se o foco é a satisfação pessoal, ou é para ser aceito pelo outro, eu vou fazer isso que os irmãos vão achar, como a irmã Lilian é boazinha, né? Deus não está participando desse ato, com certeza, irmã Silane, Deus não está nesse ato, porque nesse ato existe uma coisa, amor próprio, não amor a Deus e amor ao outro, que eram os 2 mandamentos que Jesus resumiu para nós, né? O que esse amor não é? Esse amor não é invejoso, esse amor não se gloria, esse amor não se ensoberbece, não se orgulha. Tudo isso que está aqui, irmãos, era o contexto que ele está vivendo, que aquela igreja estava vivendo. A gente pode pegar até esse texto sobre o amor e aplicar os nossos relacionamentos conjugal, né? Nossos relacionamentos aqui familiares. Mas esse contexto de amor aqui é entre nós, irmãos em Cristo, corpo do Senhor. Paulo estava direcionando esse amor à igreja. Esse amor, irmão, precisa ser exercido entre nós. Ele precisa ser real em nós. Precisa ser exercido entre nós e precisa ser expandido através de nós. Esse amor precisa ser derramado no nosso coração, sabe por quê? Eu vou dizer para os irmãos, o que Paulo nos ensinou? Quem derramou esse amor nos nossos corações? O amor de Deus foi derramado nos nossos corações através de quem? Alguém se lembra? Alguém se lembra desse texto? Eu vou deixar os irmãos colocarem aí para me ler. E eu vou continuar aqui, para a gente ficar vivo nessa memória. Vivo. Quem derramou esse amor? Para a gente não ter desculpa. Então, ele diz, esse amor não se ensoberbece, porque havia soberba entre eles. Havia
uma questão de nível de espiritualidade. E aí Paulo diz, olha, os dons não é para classificação de quem é mais ou menos espiritual. Os dons é para edificação. Aí ele diz, este amor não se porta com indecência, porque vocês sabem o que estava acontecendo dentro daquela igreja. Este amor não busca os seus próprios interesses, este amor não se enfurece, este amor não guarda ressentimento do mal, irmão. Como que nós precisamos deixar este amor derramar no nosso coração, irmão? Eu, por acaso, passo em algum lugar, não vejo o irmão, não cumprimento o irmão, diz assim, irmã Liliana nem falou comigo. E aí a raiz de amargura já brotou no coração e eu não abro mão. Mas o amor verdadeiro não é assim, irmãos, não é assim. E aí ele diz, o que esse amor não faz? Ele não se alegra com a injustiça. E ele então faz o quê? Ele se alegra com a verdade, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta, porque ele jamais é vencido. Glória a Deus! Então, irmãos, Jesus não separou ninguém. Todos recebem esse amor de Deus e devem receber esse amor de nós, irmã Nalva. Esse amor não deve ser derramado sobre nenhuma acepção de pessoas. Então, como os irmãos não colocaram aí, eu vou lembrar os irmãos. Deixa eu dar um endereço aqui, que Romanos 5, 5, se eu não estiver enganada, isso mesmo. Romanos 5, o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Então o irmão não tem desculpa de dizer que não consegue amar, que não consegue perdoar. Eu sinto muito se você não consegue amar como Jesus amou, e se você não consegue perdoar, se você não consegue conviver, se você não consegue operar de forma segundo a vontade de Deus nesse corpo. O Espírito Santo está encolhido, exprimido, sem espaço no seu coração. Romanos 5:5, irmão Júnior está colocando aqui. Esse Espírito, esse amor de Deus, Romanos diz isso, Paulo quando escreve aos Romanos, este amor de Deus, ele foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo que Deus me deu. Então eu fui selada pelo Espírito. Você foi selado pelo Espírito. Se nós somos selados pelo Espírito, esse amor está aqui. Se você não está exercendo ele, se você não está distribuindo ele, se você não está agindo de forma motivada por ele, ele está sem ação na sua vida, mas ele está aqui, porque a carne não faz isso. Se não conseguimos, significa que ainda não estamos dominados pelo Espírito. Com certeza absoluta, não estamos dominados por ele. Então, quando nós somos dominados por esse Espírito, a gente sabe que esse Espírito derrama, porque o texto diz, o amor jamais é vencido. Tem algumas versões que diz assim, o amor jamais acaba. Por quê, irmãos? Porque da onde é a fonte que jorra sem parar, que jorra constantemente, que não para de correr? A fonte é Deus. Deus é amor. Deus é amor. E aí lá João diz o quê? Quem não conhece a Deus não ama. Mas quem conhece a Deus ama.
Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, essa fonte está jorrando todo dia, derramando amor, derramando paz, alegria. Entende, irmãos? São os frutos. Vocês, às vezes, se apegam e preocupam nessa questão de maior, melhor, de dons e esquece do primordial no corpo, que são os frutos. Essa fonte está derramando amor, alegria, paz, bondade, benignidade. A fonte está jorrando. A fonte está jorrando. Você tem parado para beber? Irmãos, quantas vezes você está bebendo? Você vai na nutricionista e ela diz para você assim, você tem que beber 2,5 litros de água. Dependendo do tamanho, da altura, do peso, 3 litros de água. Todo dia. E aí você fraciona, porque eu faço assim, né? Porque eu não consigo beber 2,5 litros de água de vez. Aí você fraciona aqueles 2 litros dentro de 12 horas e você toda hora vai lá e toma da porção daquela água para chegar ao final do dia, você está com o seu corpo hidratado. O que você tem feito com essa fonte? Você tem tomado porções durante o dia, sistematicamente? Ou você tem deixado para engolir os 3 litros de água de vez no domingo? E depois das costas esqueceu que você bebeu? Você entende, irmãos? Então, eu tenho que saber que essa fonte jamais acaba e eu só vou estar cheia de tudo que essa fonte jorra se eu estiver tão somente bebendo dela, bebendo dela, bebendo dela. E aí o texto diz, este amor, ele é o que é, ele não é o que a gente colocou e ele faz. A gente estava falando sobre essa questão de sentir-se bem. Os irmãos entenderam aqui que em nenhum momento esse amor está relacionado ao sentir. Eu não estou com vontade. O meu sangue não combinou com o irmão fulano de tal, não é? A gente vê essa expressão esdrúxula até. Meu sangue não combinou. Aqui não está falando de sentimento, irmãos. Não está falando de simpatia, ele está falando de ser e de fazer. O amor é e o amor faz. Ele é atitude para com o outro. Ele não é palavra. João diz, não amemos em palavra, mas nós amamos em ação e em verdade. Esse é o processo do amor. O capítulo 13 diz, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Tudo mais vai passar, tudo mais vai passar. Mas o amor vai permanecer. A fé vai passar, porque nós, quando estivermos diante de Deus, nós estaremos contemplando Ele. Nós não precisamos de fé para crer que nós vamos estar diante dEle. A esperança vai estar concretizada. Eu ouvi pastor Hernandes falando sobre esse texto e ele deu um exemplo prático muito interessante. A fé e a esperança é como se fossem os andaimes, né? A gente coloca aqueles andaimes para construir o prédio e vai colocando e os funcionários vão subindo ali para concluir aquela construção. Quando aquela construção está pronta, os andaimes são tirados e guardados e eles não têm mais necessidade. E aqui é isso que Paulo diz, olha, a fé e a esperança não terá mais necessidade, agora o amor ele vai permanecer para sempre, ele é eterno. Capítulo 14, estamos chegando ao final, hoje estudamos capítulo 12, 13 e 14 de Coríntios. Paulo diz, então, se o amor ele é superior, se ele é permanente, se ele deve jorrar constantemente entre nós, faça uma coisa, siga o amor, siga o amor.
e deseje intensamente exercer o seu dom dentro do corpo. Então, irmãos, antes do desejo do exercício, trilhe o caminho do amor. O caminho do amor vai apontar para você como você vai exercer, como você vai enxergar o outro, como você vai se enxergar dentro desse corpo. Primeiro, trilhe o caminho do amor. Depois, exerça este amor. Jussiene colocou, amor é decisão. E acima de tudo, então, decida trilhar esse caminho, é isso que Paulo estava dizendo. Siga esse caminho do amor. Agora, irmãos, que já falamos sobre essa pluralidade, essa diversidade de dons entre nós, desse corpo, a função de cada um nesse corpo, a motivação real desse corpo, né? O autor colocou a necessidade dos dons, a motivação dos dons. Agora ele vai falar sobre a regulamentação no uso desse dom. Então eu gostaria de abrir um parênteses aqui, fazer algumas colocações. Não vamos entrar em discussões do certo e do errado. Eu vou apresentar para os irmãos duas correntes, e a corrente que nós cremos, os princípios que nós aceitamos, e vamos falar um pouco sobre isso. O capítulo 14, Paulo destaca o maior conflito, os maiores atritos que estavam existindo naquela igreja, que era quanto ao dom de línguas, ou ao dom de falar em mistérios, que o verso 12 diz aqui, e as profecias. Nós sabemos que os pentecostais, eles creem que o batismo do Espírito Santo, ele é uma experiência, uma bênção especial recebida. Aquele que crê, ele acontece de forma distinta, diferenciada, posterior à conversão, e ele é identificado pelo falar em línguas ou falar em mistério. É assim que creem os pentecostais. Nós cremos que o batizar do Espírito, o selo do Espírito, ele é colocado em nós a partir do momento que nós somos convencidos, nós já somos convencidos pelo Espírito. Ele passa a habitar em mim e vai me inserir neste corpo. E vai derramar os frutos neste corpo, e vai exercer o seu propósito nesse corpo. Então, antes da gente entrar propriamente nisso, eu gostaria de fazer um destaque aqui. Esse amor que foi derramado, que nós falamos, esse caminho que nós trilhamos, que foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que habita em nós, ele deve ser distribuído. Então, irmãos, quando nós estamos lá no templo, quando estamos reunidos lá, nós estamos reunidos como corpo de Cristo. Quando nós saímos do templo, onde a igreja está reunida? Irmãos, a igreja está reunida. Hoje à noite os irmãos vão estar lá, reunidos, como corpo. Quando os irmãos saírem daquela porta para fora, onde a igreja vai estar reunida? A igreja, irmãos, vai estar reunida na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, na fila do banco, no supermercado. Aí a igreja vai estar reunida em nós, irmão. Irmã Robélia colocou aqui, em nós, irmão Priscila, a igreja, onde a igreja vai estar reunida? A igreja vai estar reunida em nós, irmãos. A igreja vai estar sendo manifestada em nós. Então, esses dons, essas habilidades, este propósito que Deus
concedeu a cada um, como Ele quis, segundo a sua vontade, esse realizar, ele vai estar sendo derramado em nós, como igreja, onde estivermos, irmãos. Onde estivermos. E esses frutos que nós temos colhido, esta fonte que nós temos bebido, vai estar sendo distribuída entre os que nos cercam. Então, irmãos, cuidado com o que você tem derramado. Você tem derramado, lembra dos frutos? Amor, paz, alegria, domínio próprio, benignidade. Você tem derramado isso? Porque é isso que você tem que derramar. Irmãos, se você plantar um pé de laranja no seu quintal, o pé vai estar ali alimentando aquelas flores que darão frutos. Laranja. Se você distribuir entre seus vizinhos o fruto daquela raiz que você plantou, você não vai distribuir uva, você não vai distribuir coco, você não vai distribuir limão, você vai distribuir laranja, porque você plantou laranja, porque você adubou para produzir laranja. Irmãos, nós vamos estar reunidos, os irmãos vão estar reunidos hoje no templo e vocês vão estar bebendo desse Espírito. Verso 13 do capítulo 12. Todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Nós vamos estar sendo adubados, irmãos, com a mesma essência. Não vai ter diversidade de espírito. Não vai ter diversidade de espírito lá. Nós vamos estar bebendo do mesmo Espírito. E aí, quando o irmão sair daquela porta para fora e chegar na sua casa, quando o irmão estiver lá com o carro no sinal, quando o irmão sair amanhã de manhã para trabalhar, ou for varrer a sua casa e fazer a sua comida, tem que jorrar os frutos desse Espírito, desta fonte que você bebeu. Não pode jorrar outro Espírito, porque nós aprendemos com a irmã Silane, domingo passado, eu não posso sentar na mesa de Deus e na mesa do demônio, irmãos. Eu tenho que escolher onde eu vou me banquetear. Então, se você está banqueteando no lugar certo, você tem que derramar a essência certa, porque todos temos sido alimentados da mesma essência. Então, Paulo diz, é preciso se regular isso. Esse derramar tem que ter ordem, esse derramar tem que ser decente. E aí a gente estava falando desses pensamentos, princípios e crenças que se levantam de forma conflitante entre nós, aqueles que creem neste Cristo e nesse Espírito. E aí eu coloquei para os irmãos que nós cremos que o Espírito não é esse selo, esse batizar do Espírito não é uma experiência dissociada dessa conversão. O irmão Júnior tinha colocado aqui o Espírito, que ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se nós estamos aqui é porque fomos convencidos, selados por ele. Ele habita entre nós e agora ele vai trabalhar na minha vida, moldando-nos conforme o seu querer e a sua expectativa para nós dentro do corpo. E é assim que eles creem. Aí você diz assim, irmã Lilian, você pode dizer que eles estão totalmente errados? Nós não vamos entrar nessa discussão aqui, irmãos. O mundo precisa de Jesus, irmãos. O mundo precisa do Evangelho, o mundo está gemendo, irmãos. A irmã Jusilane fez uma colocação, nós não precisamos estar discutindo sobre o Evangelho, irmãos, nós precisamos estar pregando o Evangelho, é esta a nossa função. E faça discípulo. Você vai
receber poder quando descer sobre você o Espírito Santo. E qual é a função maior do Espírito Santo? Quando Jesus disse, Jesus estava sendo assunto aos céus, olhou para os seus discípulos e disse, olha, eu estou indo, mas vocês vão receber poder. E vocês vão receber poder para falar em mistério? Foi isso que Jesus disse? Não, irmão. Você vai receber poder para ser minha testemunha, onde quer que você esteja, na Judéia, em Jerusalém, em Samaria, até nos confins da terra. Esse amor tem que ser derramado, esse Espírito tem que ecoar para o mundo. É esse poder que eu estou dando e essa função maior deste poder. Então, algumas colocações que Paulo faz que nós podemos até guardar no nosso coração e acalmar a nossa alma quanto essa forma diferente de crer. Isso não é a nossa essência, isso é secundário. Paulo diz aqui, vocês trilhem esse caminho do amor. Esse derramar que a gente acabou de falar, onde a gente estiver, vocês desejam ardentemente exercer as habilidades que Deus concedeu a vocês, mas vocês se apeguem principalmente ao dom de profetizar. Se Paulo, que é Paulo, irmãos, que carregava no seu corpo muitas marcas de Cristo que nem sequer chegamos a este nível, diz que eu tenho que me preocupar principalmente com a palavra, e aí eu vou ficar discutindo se essa língua aqui é o dom de idioma ou é o dom de falar em mistério, se isso aqui é a mesma coisa que aconteceu em Atos ou se não é a mesma coisa que aconteceu em Atos. Não vou me preocupar com isso, irmãos. E eu creio e aconselho os irmãos a não se preocuparem com isso, porque Paulo está dizendo para mim e para você, se preocupe com a palavra. Quem profetiza, qual é a função da profecia, que não é revelar o que vai acontecer, né, irmãos? É ministrar, trazer à luz ao que está revelado, é edificar através do que está revelado. Olha aqui a função do profeta, verso 3. Ele edifica, ele exorta e ele consola. Você sabe quando tem um profeta no seu meio, no meio de vocês, quando está acontecendo essas coisas aqui. Edificação, exortação, disciplina e consolação. Essa é o profeta. Este é o verdadeiro profeta. E aí o verso 5, Paulo diz, eu gostaria muito mais que vocês profetizassem. Se Paulo está me aconselhando isso, por que eu vou ficar preocupando em línguas de anjos, em fala de mistérios? Se os irmãos que creem nisso estão certos ou estão errados. Não vou me preocupar com isso, porque Paulo diz, olha, o que eu quero mesmo é que vocês se preocupem em falar a palavra, em falar algo inteligível, procurar desenvolver isso, verso 12, para a edificação da igreja. Não sejais meninos, né? Não vamos ficar discutindo sobre isso. Quando perdemos tempo com discussões, deixamos de realizar a obra de Deus. Isso mesmo, irmã Rosane. Nós devemos ser adultos no entendimento, verso 20. Se toda a igreja se reunir em um lugar e todos falarem em línguas e entrarem pessoas instruídas ou incrédulos, por acaso não vão dizer que estamos loucos? Mas se estivermos profetizando, trazendo à mente aquelas pessoas a palavra, alguma pessoa incrédula vai entrar, vai ser instruída, será por todos conhecido, o seu pecado vai ser julgado e o seu
segredos do seu coração se tornarão manifestos. Irmãos, é isso que acontece quando a palavra é pregada. Você chega na igreja, senta, se o pregador está dominado pelo Espírito Santo, o Espírito está testificando no seu coração, né? Porque João diz assim, João diz que nós conhecemos o Espírito da verdade, o Espírito do erro, mas nós só vamos conhecer o Espírito da verdade, o Espírito do erro, se nós conhecermos a Deus. 1 João 4,6, irmãos. Se eu conheço a Deus, convivo com Ele, tenho um relacionamento diário com Ele, alimento e jorro tomo desta fonte que jorra todo dia, eu conheço o Espírito da verdade, o Espírito do erro. E quando esse Espírito da verdade é derramado sobre nós, a gente diz assim, meu Deus do céu, o pastor está pregando para mim, meu Deus do céu, eu não contei nada para aquele irmão, mas olha o que ele está falando para mim. Irmãos, quantas vezes nós vivemos essa experiência maravilhosa. Nós vivenciamos isso diariamente, irmãos. E você que está do meu lado, que está vivendo uma situação totalmente diferente da minha, Deus está te testificando no seu coração, segredando no seu coração aquilo que é necessário para você ouvir, que é diferente para mim ouvir. Isso é mover do Espírito entre nós, irmãos. Ele diz, os segredos do meu coração é diferente do segredo do seu coração. Porque só o Espírito sonda no meu coração. E quando a palavra é pregada, é isso que acontece, irmãos. Os salvos são edificados, são consolados, são disciplinados. E os incrédulos são convertidos, eles são convencidos. E você vai ficar preocupado se o irmão pentecostal está certo ou está errado? Você se preocupe que esta palavra precisa ser derramada. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe como nos falar. E quando essa palavra é falada, esse segredo do meu coração é manifesto dentro de mim, ao ponto de você dizer para o pregador assim, nossa, Deus falou muito ao meu coração esta noite, e Ele disse isso, isso, isso. Aí o pastor olha assim para você e diz, mas eu não falei isso não. Mas o Espírito testificou no seu coração que você precisava ouvir, irmãos. O Espírito testificou. E ele diz, olha, este é o fazer do Espírito. Ele traz luz às trevas, ele revela os segredos do seu coração. O verso 25, presta atenção nisso. E o que acontece quando esta palavra é pregada com a plenitude do Espírito? A gente prostra com o rosto em terra e adora a Deus, irmãos. Que coisa maravilhosa, irmãos! Isso enche o meu coração quando você vê Deus agindo, falando o que você tem vontade de fazer. Quando você identifica esse Espírito da verdade, você tem vontade de se prostrar e adorar o Senhor. O homem não é exaltado. Quando esse Espírito é derramado, é o Senhor que é exaltado, o Senhor que é adorado. E aí Paulo continua nessa regulação aqui do capítulo 14. Você considera profeta ou espiritual? Reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. O que Paulo está dizendo? Se você é de Deus, você reconhece que o que eu estou falando é de Deus. Nós precisamos ser criteriosos, irmãos. A gente não pode ficar engolindo qualquer comida, qualquer coisa, não. A gente precisa avaliar se aquilo que está falando é mandamento de Deus. Se alguém não reconhece isso, verso 38, tal pessoa não será reconhecida. Entende? Nós precisamos estar sujeitos ao julgamento. Se o irmão chegar para mim e falar assim, irmã Lilian, a irmã falou algo que não está na palavra, que não condiz com a palavra. E eu creio que as suas colocações
não foi feliz nas suas colocações. E eu dizer assim, eu sou autoridade no Senhor, o Senhor me deu autoridade. Não, irmão, ninguém é autoridade. A nossa autoridade, ela está na palavra. O fundamento é a palavra, a fonte é a palavra. E qualquer um que fala esta palavra, independente da posição que ele ocupe no corpo, ele é sujeito a esse julgamento, porque a Bíblia diz que nós devemos confrontar o que está dito com esta palavra. Paulo estava dizendo, pode confrontar, reconheça, vocês são profetas? Então reconheça o que eu estou escrevendo para vocês é de Deus. E se vocês não reconhecerem que é de Deus, é porque vocês não são de Deus. Eu não vou conseguir reconhecer vocês. É isso que Paulo está colocando aqui no verso 38. Prove o Espírito de Deus, o meu Espírito testifica com o Espírito do irmão. E aí ele diz, Deus não é Deus de desordem, mas Deus é Deus de paz. Quanto mais confusão, menos Deus, irmãos. Menos Deus. É assim que se processa entre nós. O nosso culto, ele deve ser racional, entregue. Verso 15 diz, né? A gente ora com o Espírito, mas com a mente. A gente canta com o Espírito, mas com a mente. O espírito do profeta está sujeito ao controle. Não deve haver bagunça, desordem no culto. Não conseguimos controlar o mover do Espírito no nosso meio. Não existe isso. Não existe isso. Então, ele diz, tudo deve ser feito com decência e ordem. Paulo encerra esse capítulo, o autor diz, afirmando que as disputas estavam gerando divisões e o entendimento deles sobre esses dons um dia desapareceria. Então, para que ficar disputando e discutindo sobre isso? O que restaria, o autor coloca, restaria apenas o amor. A ideia de Paulo é simples. Se o amor estivesse por trás da vida de cada membro, escute isso, toda disputa seria suprimida e haveria edificação de todos. No corpo não há lugar para disputa, no corpo só há lugar para edificação. Então nós vamos concluir, né, que avançamos bem hoje. Né? Os irmãos acho que estão cansados de me ouvir, mas eu aproveitei que o Instagram me deu mais um tempinho e aí a gente avançou. Né? Eu gostaria de concluir com um vídeo que a irmã Jussiene me abençoou, acho que semana passada. Ela sempre me abençoa com vídeos maravilhosos. Deus te abençoe, irmã. A irmã me edifica muito, muito mesmo. Pode ter certeza disso. E ela me abençoou com esse vídeo. E quando eu estava lendo sobre isso e sobre essa afirmação do autor, eu lembrei desse vídeo que ela me mandou e fui lá e tornei ver esse vídeo. Ela colocou no grupo da igreja também, viu? Quando o autor diz que o entendimento, né, sobre os dons e essa disputa que estava ocorrendo naquela igreja ali, precisava desaparecer, ou eles precisavam deixar de discutir, porque isso ia desaparecer e ia restar apenas o amor. Esse vídeo que ela passou, um pregador estava dizendo assim, se eu amo, eu amo. Eu não posso odiar um e amar o outro. Nossa, eu amo a irmã Jusilane, amo. Ah, mas eu não gosto muito do irmão Júnior, né? Meu sangue não bate, né, com o irmão Júnior. Não. Entre nós não existe isso. O pregador estava dizendo, se eu amo, eu amo. Porque a fonte que eu bebo é só amor. Eu não bebo da fonte amor e ódio. Amor e ressentimento. Amor e rancor. Eu só bebo de uma fonte que derrama amor.
Então, se eu amo, eu amo. Porque a natureza de Deus me faz amar. O amor de Deus foi derramado no meu coração pelo Espírito que habita em mim e ele jorra amor. Da mesma fonte, não pode derramar amor ou ódio. Senão, se derramar, pode estar sabendo que você está bebendo de duas fontes. Se você beber de uma fonte só vai derramar amor. Se por acaso está derramando amor e ódio, vai lá e tranca, encerra, exclui, aniquila, desaparece com a fonte que está derramando outro sentimento, irmãos. A natureza de Deus me faz amar. Nunca, aquele pregador estava dizendo, nunca Deus vai te deixar no prejuízo, apenas ame. Irmãos, encerramos aqui com essa palavra. Nunca Deus vai te deixar no prejuízo, apenas ame. Vamos amar, irmãos. Persigam o amor. Façam dele uma busca habitual. Nosso autor encerra. Deseje ardentemente a capacitação vinda de Deus. Amém, amém e amém. Deus abençoe os irmãos e que hoje vocês estejam juntos, bebendo desta fonte, para que seja derramada nessa cidade durante esta semana tudo o que essa fonte jorra. Amém? Uma boa semana para os irmãos. E vamos encerrar este estudo aqui, certo de que os irmãos estarão conosco domingo que vem para estudar os capítulos 15 e 16 de 1 Coríntios.